Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma boa tarde a todos. Hoje eu estou começando o tema que o nome é Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para comprovar essa afirmação que eu fiz, eu quero começar lendo aqui um texto que está lá em Romanos 8:28. Acompanhe aí, pega a sua Bíblia e vamos ler lá Romanos 8:28. Está escrito o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui então está confirmando o que eu estou dizendo. Mas será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque muitas pessoas têm medo de usar esse versículo. Por quê? Porque vamos dar então o exemplo de Asaf. Asaf, ele estava sempre questionando a Deus por que os filhos de Deus tinham que sofrer, por que os filhos de Deus estavam sofrendo, enquanto que os gentios, os ímpios, estavam se divertindo, estavam todos felizes com as suas iniquidades. E por que os filhos de Deus têm que sofrer? Por que os filhos de Deus têm que sofrer essas crises, essas calamidades, perseguições? Eu te faço a pergunta hoje. Pausa esse vídeo aí e vai lá nos comentários. Por que os filhos de Deus estão sofrendo? Por que os filhos de Deus têm que sofrer? Como Jó, lá segundo no primeiro capítulo de Jó, fala assim que Jó era um homem íntegro, que andava segundo os caminhos de Deus. Jó era um homem puro, íntegro, e não praticava iniquidade, sempre estava querendo fazer a vontade de Deus. Mas por que ele teve que sofrer, gente? Muitas pessoas, elas não conseguem entender, também estão de saco cheio com isso. Abacuque, outro exemplo, que ele não entendia, ele sempre estava questionando a Deus por que os filhos de Deus têm que sofrer essas perseguições, calamidades. Por que Paulo, o maior evangelista, o homem que escreveu 14 capítulos, o homem que, assim que descobriu a vontade de Deus, ele se entregou totalmente a Deus, e ele foi o homem que mais sofreu pedradas, foi o homem que mais sofreu prisões. Por que nós temos que sofrer com a vida aqui na Terra? Hoje eu tive uma pergunta assim na prova, e eu lembrei desse tema. Vou dar aqui, começar com o exemplo de Jó. Quando você lê aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque, já disse aqui em vários vídeos anteriores, que a vida aqui na Terra é uma preparação para a vida celeste. E eu quero ler aqui um versículo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17 e 18, que está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando diz lá, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque, o que é uma cooperação? Uma cooperação é um processo. Vamos dizer assim, é um processo. Então, quando os filhos de Deus estão sofrendo, é porque, assim como diz antes, Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, está escrito assim, ó, Deus falando: eu repreendo e disciplino a quantos amam, se pois zeloso e arrependente. Então, a partir do momento que você começa, você se entrega para Deus, você está autorizando que Ele te castigue. Você está autorizando que Ele te repreenda. Para quê? Para que você possa entender a vontade dEle, para que com a sua repreensão você aprenda com os seus erros. Então, Ele repreendeu Jó. Por quê? Porque Jó, além dele ser um homem íntegro, um homem puro, ele tinha orgulho disso. Jó, ele era orgulhoso. Claro, ele ajudava os pobres, pagava tudo certinho as finanças para os empregados dele, só que ele tinha orgulho dessa bondade que ele tem.
E assim ele poderia perder o céu. Então Deus teve que rebaixar Jó, teve que abaixar a bola de Jó para que Jó entendesse que com o orgulho dele ele não estaria ganhando nada. Segundo Tiago 2,10 está escrito assim, aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Jó ele guardava toda a lei de Deus. Ele sempre orava por todos os seus filhos, um por um. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi repreendido por Deus. Por quê? Porque ele tinha que aprender que ele era um homem orgulhoso. Ele tinha que aprender que, ao decorrer do livro de Jó, você vai entender que Jó, ele estava meio que colocando, ele falou assim até para Deus, ó Senhor, me coloque em balanças justas e veja se eu não sou justo. Ele estava, então, falando para um justo, que é Deus, para colocar ele em balanças justas. Não faz sentido. E no capítulo 32 de Jó, está escrito o seguinte. Jó no capítulo 32. Um jovem repreende Jó, por causa desse orgulho que ele tem. Eliú, um jovem chamado Eliú, ele repreende Jó. Está escrito assim no capítulo 32 de Jó, a partir do verso 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, os 3 amigos de Jó cessaram de responder ele, e no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Então Eliú entendeu que Jó queria ser mais justo do que Deus. Aí Eliú foi repreender. Aí Eliú, ele até fala aqui no versículo 16, disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. E no versículo 10 fala assim, pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei a minha opinião. Então não, Eliú, ele estava aqui, primeiro pedindo permissão, porque ele sabia que ele estava no início da sua carreira como evangelista. Eliú, ele era um jovem, então ele pediu permissão. Eu sou um jovem, mas me ouça, porque as minhas palavras podem podem te ajudar. Ele fala aqui no versículo 10, pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei a minha opinião. Aí ele vai declarar essa opinião, porque ele entende que ele não pode ficar calado ouvindo tudo aquilo que Jó está dizendo. Todo o orgulho que Jó está apresentando. Então, ele começa então a repreender Jó. Porque Jó, ele tinha esse orgulho dentro dele. Então, quando diz aqui, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer que assim como Deus repreende nós, isso é para o bem, isso vai cooperar para o bem. Isso vai cooperar para a nossa vida celeste, vai cooperar para a nossa vida eterna. Então, por isso que Paulo ele não erra em nenhum ponto em dizer isso. E ainda porque, lá em Ezequiel 21, no versículo 13, está escrito o seguinte, pois haverá uma prova. Então, pois haverá uma prova. E que haverá? Se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a substituir, diz o Senhor Deus. Aqui em outras traduções, por exemplo, na tradução da minha Bíblia, que eu estou lendo, está dizendo que o povo de Deus tem que ser provado. O povo de Deus, lá em Mateus 16, no versículo 33, está escrito o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por outro lado, Paulo também disse o mesmo, lá em 2 Timóteo 2, eu não lembro o versículo, mas eu lembro o local onde está. 2 Timóteo. Aqui, ó, não, 2 Timóteo 3, no versículo 12. Não, 2 Timóteo 3, no versículo 11 até o 13. Vamos ler. As minhas perseguições e os meus sofrimentos quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Paulo está dizendo aqui que variadas, tantas perseguições que eu tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu sofri perseguições, mas de todas o Senhor me livrou.
E não lembro, acho que é Filipenses 4, 13, está escrito assim, Paulo escreve. Filipenses 4, 13, só me deu um branco agora, mas Filipenses 4, 13 está escrito assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui ele não erra, ó, está tudo igual os versos. Porque aqui, Filipenses no capítulo 4, no versículo 3, está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. E o mesmo em 2 Timóteo 3, do versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceriam em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas me livrou o Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos então encaixar os versos. E ele continua aqui no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ele está afirmando, você quer servir a Jesus? Então, não seja como o joio. Jesus, ele dá essa parábola, né? Ele fala que o joio, ele quando derruba, tem o reino do céu, é como se fosse o joio que derruba em uma pedra, e tem pessoas que aceitam na hora, mas quando começam a sofrer perseguições, já se esquecem de Deus, já se afastam de Deus. Então, aceite Jesus hoje, e depois, quando você estiver sofrendo perseguições. E eu vou terminar aqui com o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, por isso que Asaf entendeu o porquê que Jesus estava castigando, repreendendo os filhos de Deus, e ele estava deixando que os ímpios sofrer suas perseguições, só que eles tivessem diversões, porque os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E para terminar aqui, eu queria te convidar a uma oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Papai do céu, eu te agradeço por todas as coisas, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço que me ajude a entender a tua verdade, a entender a tua palavra. Se possível, Senhor, faça a tua vontade em nós, nos repreenda para que entendamos a tua vontade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que eu te peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Sublinhe esse versículo na sua Bíblia. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então aceite Jesus hoje, mas esteja ciente que daqui a pouco você sofrerá perseguições. Aceite Jesus hoje e esteja ciente que daqui a pouco esse mundo aqui é uma leve e momentânea tribulação. Aceite Jesus e esteja ciente que Jesus está preparando uma eternidade para nós. Esteja ciente que nós temos uma eternidade daqui para frente. Que o que vivemos aqui na terra não passa de uma leve e momentânea tribulação. E se você quer que essa mensagem se espalhe, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, para que o YouTube ele possa ser um discípulo de Jesus aqui na terra também. Olha que coisa linda. O YouTube pode ser um discípulo na terra por intermédio de você, por intermédio de todas as pessoas que estão curtindo, que estão comentando. Por quê? Não custará nada você curtir o vídeo, mas para mim, pro canal aqui, essas mensagens elas vão se espalhar para outros canais, e então outros canais vão poder ver, vão ter essa oportunidade de estar assistindo esses canais. E que Deus esteja com todos nesses últimos tempos aí.